Muito boa noite já, né? Finalzinho de tarde, entrada da noite dessa sexta-feira. Meus amigos, a chapa esquentou nessa manhã no protesto das organizadas em frente ao Ninho do Urubu. Meus amigos, eu vou trazer informações e notícias sobre tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo, que está passando por uma tempestade, está passando por um momento turbulento, mas isso faz parte do futebol. O futebol é, passa por situações e situações, há momentos de alta, há momentos de baixa, e isso é o futebol brasileiro. Mas antes de trazer as informações para você que está do outro lado da telinha, sou eu, Elano Maia, aqui no canal Elano, canal Fla Champion, tá certo? Você que não conhece ainda este meu trabalho independente aqui, tá certo? Eu convido a você para que você venha se inscrever. É de graça, é gratuito e você não vai pagar um centavo sequer por isso, tá certo? Debaixo do visual a qual você está me vendo, você vai ver um nome que está em vermelho inscrito. Inscreva-se, você vai tocar nele e do lado vai aparecer o sino das notificações a qual você vai escolher a opção todas, tá certo? Porque só assim, meus amigos, você será notificado sobre vídeos novos e entradas ao vivo através de lives, tá certo? Mas para que a sua inscrição seja validada aqui no canal Fla Champion, é necessário que você deixe um comentário, tá certo? E deixe o seu like também enquanto o vídeo vai reproduzindo, e você deixa uma mensagem, deixa o seu like e a sua inscrição será validada certamente aqui no canal Fla Champion, tá certo? Meus amigos, eu sempre ouvi isso, né? O flamenguista não tem um dia de paz. Por quê? Meus amigos, na madrugada, tá certo? Na madrugada de quinta para amanhecer sexta-feira, tá certo? O Flamengo treinou hoje por volta de umas 8 horas da manhã. 3 horas da manhã, o Rodinei, meus amigos, tava na balada, tava na noitada, tava na revoada, seja lá qual é o nome que diz aí na sua localidade, na sua região. Aqui a gente chama de farra mesmo, né? Ele tava na farra, tá certo? Rodinei, meus amigos, foi flagrado na farra, na noitada, e sendo que ele iria treinar 8 da manhã de hoje. Ninguém sabe como foi, de que maneira ele chegou no CT do Ninho do Urubu. E, meu irmão, eu vou lhe contar um negócio. O bicho pegou nessa manhã, porque as torcidas organizadas do Flamengo organizou o protesto. E, meus amigos, e pelo que eu estava vendo através de imagens, os únicos jogadores ali que foi, de certa forma, bem recebido pelas torcidas organizadas do Flamengo foi o Jorge de Arrascaeta. Chegou, foi bem recebido, toque de mão, uma coisa bem amistosa e tudo. Vamos deixar passar o Jorge de Arrascaeta. Outro jogador que chegou também e que foi bem recebido, o João Gomes. As imagens mostram que o jogador chega e quando uma parte da torcida identifica que é o João Gomes, começa a chamar, né, pelo nome dele, aplaudir e dar aquela moral para o João Gomes. Mas, meus amigos, na chegada do Thiago Maia, não foi boa a recepção. Era gente dando assim, umas mãozadas no vidro do carro, era gente batendo no capuz, era gente subindo em cima do carro, entendeu? Foi um negócio terrível. Outro jogador também que foi muito questionado, que foi muito também hostilizado na entrada do CT do Ninho do Urubu foi o Gabriel Barbosa, o Gabigol. E
não tem outras imagens dos outros jogadores chegando, mas certamente aqueles jogadores que eram mais questionados e que não estão sendo, de certa forma, bem queridos no momento a qual o Flamengo está atravessando, certamente sofreu um pouco para entrar no CT do Ninho do Urubu nessa manhã. E a gente vê o Rodinei na farra, meu irmão. O Flamengo tem que tomar providências, o Flamengo não pode se mostrar frouxo nesses momentos, porque vai chegar momentos a qual o Flamengo vai precisar de ter pulso firme para resolver esses negócios, para resolver esses problemas que foi gerado, meus amigos, flamenguista que está do outro lado aí, assim como eu, foi gerado pela própria diretoria do Flamengo, que não teve pulso firme, que não teve realmente ação para agir na hora e no momento certo, haja vista que muitas coisas aconteceram, né, para que chegasse a esse ponto. Essa reunião que foi marcada pelo Marcos Braz, de alguns jogadores para com os líderes das torcidas organizadas, já é uma demanda antiga. Aí eles desmarcam. Aí isso, gente, só vai aflorando a paciência da torcida. E tem gente que não tem paciência mesmo, não. Mas e aí, fazer o quê, né? É melhor o Flamengo, de certa forma, meus amigos, enfrentar o seu gigante. É melhor o Flamengo enfrentar o seu monstro de frente a frente. Se o Flamengo for querer desviar, esse monstro ele vai crescendo, ele vai crescendo. E vai chegar uma hora, meus amigos, que o negócio vai estar incontornável, né? Aí a gente vê o exemplo do jogador Cássio, né, o goleiro do Corinthians, que está sendo ameaçado de morte. A gente não sabe se o goleiro ele vai permanecer defendendo a camisa, né, do Corinthians. O jogador compareceu a uma delegacia, fez o BO e tal, aquela coisa toda, todo aquele procedimento, por conta de alguns torcedores que estavam ameaçando de morte, né? Não só ele, mas como a família também. E aí? Se acontece com o Cássio lá em São Paulo, pode acontecer também com os jogadores do Flamengo do Rio de Janeiro. Por quê? Porque existe pessoas e pessoas e pessoas dentro da torcida do Flamengo que tem essa capacidade, meus amigos, de fazer o mesmo. Entendeu? Então é bom o Marcos Braz, o Bruno Spindel e também o Landim, tá certo? Tomarem rédea da situação, porque senão vira um problema gigante, tá certo? Mas, meus amigos, o Paulo Souza, ele está, vamos se dizer assim, pela circunstância, pelo que está ocorrendo e acontecendo no Flamengo, a diretoria, né, há de se preocupar muito com essa situação. Por quê? Porque o Paulo Souza está estarrecido, está sem acreditar nisso tudo que está acontecendo dentro do ambiente do Flamengo. Porque eu acredito, meus amigos, que ele, por ser um técnico estrangeiro e um técnico que teve muitas experiências no mundo afora, em várias equipes lá da Europa e outras coisas, eu acredito que ele nunca viu esse tipo de situação dentro de um clube como está vendo no Flamengo. Paulo Souza, ele perde a carta branca que deram a ele, entendeu? Ele está tentando, meus amigos, fazer uma coisa que no Flamengo era para se ter feito, olha, há muito tempo. Uma reformulação, uma reestruturação de elenco, entendeu? Tem muitos jogadores lá que estão lá que não eram mais para estar,
Esses jogadores já eram para ter ido há muito tempo para outros clubes, ter sido negociado, mas o Paulo Souza ele está ficando com sobrecarregado, porque essa questão da reformulação, certamente, amigos, era para ser atribuído à diretoria do Flamengo. E ele está, de certa forma, barrando ali os medalhões do time. E eles não estão contentes, né? Eles não estão satisfeitos com essa situação. E isso que acontece, meus amigos, isso acontecendo vai gerar uma ruptura dentro do time. Eu ouvindo hoje a entrevista pós a apresentação do Ayrton Lucas e também do goleiro Santos, o Bruno Spindel dizendo, olha o que foi que o Bruno Spindel falou. O Bruno Spindel, meu irmão, falou que não há nenhum atrito entre diretoria, técnico, diretoria, jogadores, diretoria e vice-versa, e nem jogadores com a equipe técnica do Flamengo. O Bruno Spindel disse que não tem esse atrito, não tem isso que estão criando através da mídia. E Bruno Spindel se diz estarrecido pelo que se está se montando através das mídias sociais, coisas que não estão existindo dentro do Flamengo, se tratando de brigas, se tratando de outras notícias a mais. Foi noticiado esses dias que o Juca Kfouri, né, postou no seu blog lá que numa suposta fala do Marcos Braz, ele fala da sua insatisfação, né? Diz assim, ó, está difícil, né? O Marcos Braz, ninguém tá gostando dessa indefinição na escalação. As experiências já deveriam ter acabado, mas não falo diretamente para não dizerem que eu estou interferindo. E ele falou sobre esse comentário aqui. Ele falou, olha, eu respeito o jornalista, eu respeito a fonte do jornalista, eu não vou confirmar e nem desmentir pauta nenhuma, porque se for para me fazer isso, meus amigos, eu não vou fazer o que me cabe fazer dentro do Flamengo. Então, ele falou isso, olha, ele falou isso quando foi perguntado, né? Quando foi questionado sobre essa questão dessa fala dele, né? Dessa suposta fala dele, ele disse assim, olha, mas se caso chegou dessa maneira, chegou totalmente fora de contexto. Até, meus amigos, há uma sensação de que no Flamengo a notícia ela sai, exemplo, ela sai, vamos dizer assim, olha, o Chiquinho fez o ABC. Essa notícia lá dentro do Flamengo. Quando a notícia sai, ela fala assim, olha, o Chiquinho fez ZWY e ainda fez o L. Então, meus amigos, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da notícia. Por quê? Porque através do Bruno Spindel e o Marcos Braz dizem que está tudo bem entre diretoria, técnico, diretoria. Diretoria, através do Bruno Spindel, diz que está bem entre técnico e elenco e técnico. Então, o que é que está havendo, meus amigos, dentro do Flamengo? Isso é que eu queria saber. Deixa aí a sua opinião do que você acha, do que você vê
através dessa fala, né, do Bruno Spindel, do Marcos Braz. Deixe abaixo o seu comentário é muito importante e de grande valia para o canal Fla Champion. Se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe seu like, seu comentário e venha nos apoiar e nos incentivar, tá certo? Um abraço e saudações rubro-negras a todos vocês. Tchau, tchau.